Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOB. E o canal FOB aproveitou o Campeonato Brasileiro de Ornitologia 2022 para vir falar com o seu Cláudio. Tudo bem, seu Cláudio? Seu Cláudio é juiz de canto clássico da OBJO e de mais onde, seu Cláudio? OMJ, Ordem Mundial de Juízes. Ou seja, tem aí uma bagagem para falar pra gente sobre o canto clássico. Eu acho que canto clássico é o segmento que as pessoas têm mais dúvidas. É um segmento extremamente complexo. Se você fala um pouquinho do que é o canto clássico, quem participa do canto clássico, como é que funciona isso, Cláudio? Bom, na verdade, eu deduzo, que a complexidade do canto está no seguinte aspecto. Quando você participa com algo que você enxerga o fenótipo, ou seja, seus olhos enxergam algo e codificam o seu cérebro para dizer que aquilo ali está bonito ou feio em relação a determinado parâmetro. Se torna muito mais simples você procurar obter exemplares com aquele padrão, com aquela condição. No caso do canto, a coisa é mais difícil. Por quê? As fêmeas das espécies dos canários não cantam, Então você imagina você cruzar um casal de pássaros que você não tem a mínima condição de saber o que vem pela frente, porque você não enxerga o que vem, você só ouve, entende? Então aí você tem uma certa subjetividade envolvida no processo. Então, exemplo, você tem um canário de cor, vamos verificar qual é o mais belo dos amarelos. Então a gente consegue codificar e falar, não, esse é mais bonito que o outro. Porque tá ali na cara, Você consegue ver. Sim, aí você pega o melhor amarelo, cruza com a fêmea mais amarela possível, objetivando os teus filhotes daquele jeito. E no caso do canto, você tem um macho que canta a excelência e às vezes é um campeão brasileiro. E você leva para casa e vai cruzar com uma fêmea que você supõe que porta tudo aquilo. Só que a fêmea ela não demonstra. A fêmea não canta, então numa das condições aí dos pares você está no escuro, Mas a fêmea também carrega o material genético do canto. Tanto o macho quanto a fêmea carregam o material genético. Só que você não enxerga o que ela porta. Veja bem, isso vale também para a cor e para o porte. Não é o fato de um determinado animal, isso vale para qualquer cachorro, gato, passarinho. O animal às vezes ele é muito bom e ele é o exemplar máximo em relação a determinado padrão que quem criou fomos nós, não a natureza, ok? Isso não quer dizer que esse animal porte isso de tal maneira a transmitir aos seus descendentes. Vou dar um exemplo. Você casa com uma moça, sua senhora tem os olhos castanhos e você também. Nascem 4 filhos com os olhos azuis. Por quê? Porque em algum lugar isso porta. A genética tinha essa condição genética naquela... Perfeito. Um plantel de canário de canto, às vezes, demora de 5 a 10 anos para que o criador consiga ter pássaros que ele coloque no campeonato e tenha um padrão. Um erro que eu vejo muito frequente, eu me debato, é o seguinte. Às vezes, um criador traz para um campeonato como este, vamos dizer assim, um número qualquer aí, 10 quartetos de canário, que são 40 passos, isso é um número. E ele vem e sagra-se campeão brasileiro com um conjunto, Esse criador, ele tem o melhor plantel? Não sei. Depende de como ele classificou os demais. Ou seja, você tem 10 conjuntos, classificou os demais, ficaram numa situação muito distante, significa dizer o quê? Que o seu plantel é muito heterogêneo em termos de genética. Então você ganhou, obviamente, você vai receber aquilo que lhe faz justo, mas é fruto do acaso. Ou seja, tem muito trabalho pela frente para você conseguir nivelar a qualidade dos seus canários. Agora vamos imaginar um outro criador que trouxe os 10 conjuntos. O primeiro conjunto que ele classificou foi em 5º lugar. Segundo em sexto, sétimo, oitavo, ou seja... Mais homogênea a qualidade. Consegue pegar esse material e trabalhar para trazer ele para cá, para ele ficar campeão, porque é tudo homogêneo. Ou seja, ele sabe aonde ele tem que começar a trabalhar para melhorar. Ele não tem um desvio padrão muito grande, entende? Perfeito. Cláudio, uma dúvida que eu mesmo tenho. Fisiologicamente, um canário de canto é diferente de um de cor? Você fala o fenótipo? Não, fisiologicamente, a laringe desse canário, o fonador dele é diferente? Na verdade sim, você tem várias raças de canários de canto. No caso do Harsh, que é esse que nós estamos vendo, a natureza fez com que houvesse uma mutação que mexesse com o aparelho fonador dele.
Exemplo, se você pegar ovos de canário de ovos, você vai pegar os ovos, colocar em qualquer canário de cor, vão nascer os filhotes, eles não vão cantar como cantam os de cor. Eles vão cantar como canta o Harz. Isso só é possível se houver algum tipo de mutação genética envolvida aí, tá? No caso dos timbrados, não é bem assim. O timbrado, ainda mais o floreado, o cantor espanhol, o próprio Slavujar, são pássaros que se você não tiver o talento de mexer com eles de tal maneira a fazer com que aquele canto fique sempre daquela forma, você acaba perdendo características, né? Isso é muito comum no Slavujar, nós não temos no Brasil. O Malinois é o pior deles. O Malinois, se você não souber treinar também, não é só ter a genética, você perde o canto. É como o cara que cria bicudo e curió. Se você tiver o bicudo e o curió e colocar eles lá batendo panela o dia inteiro, perde o canto. Porque você cria uma situação dele cantar como você quer. O Harz não, ele pode cantar mal ou bem, mas a maneira que ele vai cantar é sui generis, é da raça, é dele. E esse treinamento de canto, há muitas divergências também. Tem muita gente que cria de um jeito muito diferente. Por exemplo, eu já vi pessoas criticando o treinamento de canto com mídia, né? Já vi pessoas que têm uma forma de colocar o maestro de um jeito ali que vai... Existe uma forma correta, Cláudio? A forma correta é sempre você buscar enfatizar, trazer para a tona aquilo que o canário tem e que ele porta, que você possa levar, criar e os filhotes transmitirem aquilo. Vamos pensar o seguinte, você vai usar uma mídia qualquer, você leva um pássaro para sua casa que ele não canta assim, ele está cantando assim. Você acha que os filhotes daquele pássaro aquele pássaro porta isso para transmitir aos seus filhotes? Ele porta? Não, ele não porta, porque aquilo que está ali é um engodo, né? Você criou uma situação para que aquele pássaro cantasse daquela forma, para que você tivesse ele para o seu lazer ou para você colocar num concurso e driblar o juiz. Ok. Aí vem uma pessoa e compra aquele pássaro e ele quer montar um plantel, ele quer criar. Ele pega aquele pássaro que está ali, que é uma mentira, foi criado, leva para dentro do seu plantel, coloca uma série de fêmeas, ele comprou, pagou por isso, e ele começa a tirar filhotes que ele começa a perceber que não tem nada a ver com aquilo. Porque não carrega nada genético daquele genético, né? Agora, você tem duas coisas aí a serem avaliadas. Primeiro, você tem que buscar a excelência, melhorar, trabalhar a sua genética de tal maneira a não ser o campeão. O campeão vai ser o resultado do produto final. Você tem que trabalhar o seu plantel anos para criar uma homogeneidade. Bom, eu tenho pássaros que eles não têm condição ainda de ser campeão 90 pontos, mas todos têm entre 85 e 89. Então você já criou o seu plantel. A partir daí, você já sabe que o seu plantel é aquilo, você começa a trabalhar não só a genética, como o treinamento árduo, né? A partir do momento que você inverte isso, você começa a trabalhar um treinamento midiático e não investe na genética, você vai ter problema. Num determinado momento, você vai ter problema. Porque é uma farsa. A genética, ela equivale a qual porcentagem de um canário campeão? Por exemplo, tem um canário campeão. O treinamento influencia muito, tanto quanto a genética? Bem, se o canário não porta algo que ele possa dar na mesa, ele com certeza absoluta não vai dar. Ele vai chegar num limite e ele não tem perna para acompanhar. Vamos pensar, por exemplo, num corredor de ponta. Vocês acompanham as corridas, os últimos 10 anos aí da São Silvestre. Quem é que tem ganhado ou chegado nos primeiros lugares? São sempre quem? Os quenianos. Por quê? Porque eles treinam e tem o quê? Fica propícia aí. É isso. Não adianta você treinar o dia todo, 24 horas por dia. Tem que você tenha a genética. Tem que você tenha também isso. Tá? Então, é as duas coisas. Agora, se você não tiver genética, não precisa treinar nada. Se você tiver genética com o treinamento, obviamente você vai para cima. Eu vejo aqui hoje mesmo no vídeo. Você percebe na mesa, canários, que eles têm uma genética irretocável. A gente percebe pelo jeito de piar. Não cantaram. Pergunta, o pássaro fez a parte dele? Ou seja, de colocar na mesa que o juiz esteja vendo que ele tem condição de cantar? Sim. Mas por que ele não cantou aqui na minha frente na hora? Porque foi mal treinado. Então é um conjunto. O canário tem que ter uma boa genética, você tem que investir na genética, tá? Para montar o melhor plantel. O melhor plantel não é aquele que tenha pássaros campeões por vezes.
O melhor plantel é aquele que tenha pássaros com menor desvio padrão, tá? Que permita você trabalhar eles para eles subir. E você tem que treinar o canário. Então, se você sabe que o canário ele está lá na sua casa, você está lá, ele tem 90 pontos ou mais que isso, o canário é excelente, mas não é lá que ele vai cantar. Ele vai cantar aqui. Aqui, a regra do jogo é essa. É essa gaiola aqui, esse comedor, tem meia hora na frente do juiz. Então, aí falta o quê? A expertise do criador para treinar. Entende? E essa criação, ela demanda tempo, ela demanda também um espaço específico. Por exemplo, eu frequento diversos criadores no Brasil e eu vejo pessoas, por exemplo, criando diversas raças de canário junto com canário de canto, no mesmo ambiente. Isso interfere de alguma forma? Depende. Se for Malinois, sim. Se for cantor espanhol, muito Malinois que é cantor espanhol. O timbrado floreado também. O timbrado original e agora, que é o original e é o clássico, né? Menos um pouco. O Haas, nada. Porque existe uma mutação aqui. Entendeu? Agora, é óbvio, esses canários cantam baixo e tal, você tem que manter ele num ambiente que seja favorável a ele. Mas eu diria o seguinte, que esse pássaro pegar o canto de um outro pássaro para interferir, zero. Então eu diria assim, esse zero. Malinois, cantor espanhol e eslavujar, muito, porque eles vieram de uma condição em algum lugar de encarte, né? Principalmente eslavujar, encarte do rouxinol. Então aquilo está fixado no pássaro, mas se você bobear ele perde, né? O original e o clássico agora menos, eu acho que perde muito pouco, se é que não perde nada. O cantor espanhol bastante, floreado bastante. Então depende do que você vai criar. Então, se você se predispõe a criar algo, fala, eu quero criar um pássaro, um canário de canto. Beleza. Qual? Primeira coisa, você tem que definir o que você quer. Não adianta você querer, eu vou criar Rottweiler, mas eu vou criar Fox Paulistinha, Pastor Alemão, tudo meu. Sabe o que vai acontecer? Você pode criar tudo. Mas cuidado que uma hora qualquer você vai ter problema entre eles. Entende? Então é isso. Você citou a gaiola. É interessante que eu já crie os meus cantores aí na gaiola específica do julgamento? Não, nunca. Essa gaiola, ela visa apenas e tão somente condicionar o passo em determinado momento para que ele tenha um espaço limitado e, nesse momento, ele queira só cantar. Você tira outro foco dele. Mas eu tenho que ter essa gaiola no meu criador. No seu criador para treiná-lo, não para criar. A criação é igual àquele. Você vai colocar na gaiola que você tiver lá, o ninho do lado, a fêmea, o macho, os filhotes, tudo igual. Apenas e tão somente quando é época de treinamento que antecede um pouco ao campeonato e no campeonato, eles são colocados nessa gaiola com que objetivo? Dar menos espaço para que o pássaro tenha menos motivos para não prestar atenção que ele tem que cantar. Ele tem que comer, beber água, comer e cantar. É isso. Né? Aproveitar que a gente está aqui no Campeonato Brasileiro de Ornitologia 2022. Cláudio é um juiz de canto que já julgou. Amanhã tem mais julgamentos aqui do canto clássico. Julgamento aí, acho que até quarta ou quinta, né, Bruno? E esse ano o pessoal está prestando exame para juiz com também. Sim. Então aqui tá bem corrido. Aqui a gente tem um quarteto de Haas, é isso. Como é que funciona o julgamento de um quarteto? Eles têm que harmonizar entre os quatro, um deles tem que cantar mais, como é que funciona? Boa pergunta. Quarteto de Haas é um quarteto, tá aqui. O criador, ele monta o quarteto conforme as vozes de cada canário. No caso do Haas, no timbrado é diferente, porque o timbrado canta num timbre muito alto, agudo. O Haas não. O Haas canta, ele canta oco, ele canta grave. O canário que canta mais alto e o que puxa, é o puxador que a gente chama, está sempre em cima. Ele é o que anima a torcida aqui. E os outros vão cantando na batida dele. Ele vai cantando e vai puxando os outros. Quando é que um conjunto tem harmonia? A harmonia é o top de qualquer criador. Mas eu tenho um conjunto com 360 pontos, ou seja, 90 pontos. Excelente. Só que não tem harmonia. Como que pode ser? Harmonia é quando todos os quatro pássaros, em determinado momento, cantam em uníssono. Você está olhando dali, você vê um canário. Eles cantam, entram no all-holly, que é uma turma. Daqui a pouco, o de cima puxa para a quinória, vêm todos na quinória. Ou seja, você está olhando de lá, você vê os quatro ao mesmo tempo cantando e na mesma altura. Isso é o ápice, né? Então, vai de 1 a 3 pontos que o juiz dá. Esse ano, por exemplo,
Teve canários com 90 pontos aqui, mas não teve nenhum com harmonia. Esse é um quarteto bom que a gente pegou aí para exemplificar. Esse quarteto é muito bom. Mas você vê que não tem harmonia. Embora você não seja juiz, você vai olhar, você vê todos cantando bem. Mas canta 3, um tá parado. Daqui a pouco canta 2, o outro tá parado. Então como é que você planilha ali? Você planilha individualmente o que eles dão. O somatório do que cada um dá é o que o conjunto tem. Mas a nota do conjunto, que a harmonia pode não ter. A harmonia não premia o conjunto nem o pássaro. A harmonia premia quem? O Criador. Como assim? Porque o Criador, ele teve o talento, ele teve o treinamento, ele teve a expertise de colocar 4 pássaros na mesa de uma tal maneira harmônica perfeita. Isso é talento de quem? Do Criador. Mas como é que esse cara seleciona numa voadeira com 70 canários? Como é que você tira um quarteto? É o seguinte, um criador X, ele criou nesse ano 100 pássaros. Desses 100 pássaros tem 40 machos, né? Põe na voadeira, aí sempre tem os mais animados, os que são mais animados são fruto de testosterona mais alta. Calor, iluminação, determinados alimentos, etc. Aí o que ele faz? Ele pega uma estante como essa e ele individualiza todos. Aí é um trabalho de garimpo. Aí ele fica ali, ó. Aquele ali, ele canta de um jeito. Vou montar um conjunto com aquele. Vai montando conjuntos dentro da própria colmeia. Então ali tem 4 conforme vozes. Chega uma hora que esses 4 vizinhos, eles começam a cantar iguais, esperando um cantar. Aí ele percebe qual é o que puxa, que é o mestre, é o maestro. É aquele, ele joga. Até que ele tem o quê? O de cima. É esse aqui que puxa os outros. Eles viram um time mesmo, é interessante, é um time. A ponto de que se você por um motivo sacar esse e puser outro, acabou o seu conjunto. Você vem aqui, esses aqui cantam, pinam, eles ficam perdidos, falam, pô, tem alguma coisa errada. Entende? E a gente não está falando de um trabalho de um dia, essa seleção não é uma seleção rápida. Olha, só vou falar em números. Esses pássaros, eles são criados até dezembro, janeiro, um pouco mais. Dezembro que seja. Depois eles vão mudar de pena, daqui a pouco eles começam a ser treinados dessa maneira. Vamos pensar, nós estamos em julho, depende do criador. Às vezes, abril, final de abril, maio, junho, fica 2 a 3 meses nessa seleção, individualizada, né? E depois fica um período já na semi-penumbra, que é para acalmar, baixar a testosterona, porque o pássaro com a testosterona muito elevada, quando você põe aqui, ele fica mais preocupado em o canto dos outros, ele fica mais preocupado em puxar anilha. Teve um canário aí... Não é um momento, né? Então ele passou do ponto. Ele tá cantando duro. Ele não tá cantando por cantar de forma melódica, ele tá cantando para acasalamento. Fica louco. Esse canário na mesa, ele vai fazer lambança. Ou seja, ele canta muito, mas canta errado. Entende? Então você tem que tirar ele. Então esse é um trabalho de garimpo. Às vezes tem criador que ele tem lá os pássaros do treinamento e um passa do ponto. Esse canário não pode vir para um campeonato. Perfeito. E às vezes até o melhor, porque ele passou do ponto. Aí o criador que tem que fazer banho, o que antecede, põe no escuro, no semipenumbra, por quê? Você com iluminação, banho e certos alimentos, você vai subindo a testosterona. Dosando isso. Aí o que acontece é que nem aquele jovenzinho que está com a testosterona à flor da pele. Só faz o quê? Lambança, né? Ele não pode pensar sem a razão. Olha lá, você tá vendo isso aí, ó? Ó, filma isso. Isso aí, ó. Esse pássaro tá saindo um ponto, ó. Fica vendo. Ó. Ele é mais aceso que os outros, né? Ele não tá aceso, é a testosterona. Entende? Ó. Quando ele está daqui para diante, pode esquecer. Esse pássaro ele vai querer cantar muito, ele vai querer. Ele fica alucinado. Parece que ele está drogado. Por quê? Porque o que está comandando ele aí é a testosterona. Cláudio, que beleza. Cláudio, você, enquanto criador de canto, juiz de canto, se você pudesse dar uma dica pro cara que está em casa e que é apaixonado por canto, para esse cara começar uma criação, qual que é o primeiro passo? A dica que eu dou é que, seja lá quem for a pessoa que está querendo iniciar, a primeira coisa, você escolha aquilo que você vai criar, foca. Eu quero criar o canto livre, como está lá. O canto livre é totalmente o contrário. O que o pássaro tem que estar para estar ali? Testosterona lá em cima. Quanto mais ele canta, melhor. Por quê? Porque ninguém está preocupado se ele canta certo ou errado na partitura. Aqui é um cantor de ópera, você está entendendo? Ele tem que cantar afinado. Lá não, meu amigo, é pumba meu boi. Ele tem que ter valentia para ele fazer o outro. Cantor de carnaval, para cantar 8 horas no trio elétrico. Então, eu quero
me dedicar ao canto fibra. Beleza. Então é isso que você vai? Então dedique-se a isso. Ou eu quero me dedicar ao HARS. Estude, verifique como é a raça. Eu vejo muita gente com o pé em duas canoas, para lá e para cá. Criando o quê? Criando quantidade, se preocupando um pouco com aquilo que está criando, nem com qualidade. Aí vira lambança. Ah, mas eu tenho lugar, tenho isso. Gente, não é bem assim. Uma vez você escolhendo o que você gosta de criar em função do seu gosto pessoal, é a ópera ou o rock and roll. Ele é o rock and roll, isso é a ópera. E nós temos o jazz no meio do caminho aí, que seria os Malinois. Então você vê o que você quer. Aí você se dedica àquilo. Por exemplo, no caso do timbrado espanhol. Timbrado espanhol hoje nós temos 3 categorias dentro da própria raça. Nós temos os floreados, nós temos os originais e agora os clássicos. Ainda há uma série de criadores que eles não focaram em nenhuma delas. Eu crio timbrado, tá, mas... Você percebe? Então você está fazendo uma lambança. Tipo, vou criar Rottweiler. Vai criar Rottweiler. Ah, mas eu quero criar Rottweiler, pastor, chihuahua. Não é a mesma coisa. Você entendeu? Então essa é a primeira dica que eu dou. Dedique-se e estude. Você não vê o pessoal lendo um manual. Nós temos um manual. Você não vê. Eu vejo isso às vezes nos grupos. O pessoal, claro que com todo respeito, acho que o pessoal tem que ter dúvida, a gente tem que esclarecer. Mas o pessoal faz certas perguntas e certas dúvidas que são muito primárias ainda, sendo que nós temos um manual. Então você vai lá no manual e verifica, seja curioso. Né? Se você quiser criar qualquer coisa na vida, ou qualquer coisa que você vai fazer, você, por exemplo, é um repórter. Quero crer que você estudou para isso, que você dedica parte da sua vida ou parte do seu cotidiano para se aprimorar no que você faz. E à medida que você avança, você fala, poxa, nessa reportagem eu cometi um gafe, na outra eu vou melhorar. A vida da gente não é assim? Então é a mesma coisa criar isso, tá? E volto a insistir, a maior dica que eu dou a todos, sempre falei isso, é preocupem-se menos em querer ser campeões nos primeiros campeonatos. Isso é fruto de trabalho. Preocupe-se mais em fazer com que o seu plantel seja mais homogêneo e menos heterogêneo. Ou seja, se você for trazer 3 conjuntos no campeonato, preocupe-se em saber que quando você colocar um conjunto numa classificação qualquer, nem que seja 8º, os outros 3 vão estar alinhados. E você vai trabalhando para melhorar isso. O que é veneno para a criação de canário de campo é você ter um pássaro campeão pelo mérito e um monte de outros pulverizados dentro de um campeonato. Você tem que entender que isso foi fruto do acaso. Você nunca vai conseguir selecionar um plantel pensando assim, entende? Você tem que trabalhar. Obviamente, você ganhar uma medalha, ser campeão de qualquer coisa na vida, mexe com ego, é prazeroso, é muito legal, não é? Mas você tem que se preocupar em fazer com que aquilo se torne um padrão referencial. Ou seja, transformar seus pássaros numa grife. Eu quero o canário desde que seja do fulano. Isso é uma grife. Por quê? Porque todo mundo sabe que ali você tem um plantel homogêneo. Eu posso pegar qualquer um que um pelo outro, é tudo igual. Entende? É a maior dica que eu dou para todo mundo, que é o erro que todo mundo comete. Vocês querem começar a criar? Comecem, mas se preocupem menos em querer ser campeão nos primeiros dias e melhora a qualidade do plantel com o tempo, tá? Por quê? Porque quando você se preocupa mais com o status, com o ego e querer ser campeão, você entra numa armadilha muito feia. Você vai para dentro dos campeonatos buscar sempre comprar ou adquirir um pássaro daquele cara que foi campeão. Como se aquele pássaro, ele automaticamente fosse fazer as credenciais para ser campeão no ano seguinte. E aí a pessoa esmorece, fala, pô, mas eu comprei um bicho campeão e não tirei nada que presta. Você comprou 50% de um pedaço, a genética não funciona assim. Cláudio, agradecer demais o seu conhecimento, sua ajuda aí ao nosso canal. A gente tem, eu particularmente sou um cara apaixonado por canário de canto, né? Então, minha mulher está aqui por trás das câmeras, não me deixa criar ainda, mas eu vou chegar lá, um dia eu ainda vou criar. Pendura na cozinha, longe do fogo. Vai cantar bonito, vai agradar todo mundo. Todo cara que cria passarinho é sem vergonha. Eu te explico por que eu também. Porque assim, o cara começa com uma gaiolinha, a mulher xinga porque tá caindo ao piso do chão, ele bota uma capa pra enganar. Passa uma semana, ele aparece com outra. E vai indo. Quando se toca, tem gaiola na área, tem umas 10 gaiolas. Aí a mulher, ou eles ou eu. Não tem isso? Aí ele sai com 8 gaiolas, deixa 2. Passa um mês ou 2, quando eles estão numa boa, ele volta com 15 gaiolas. Pra quem não tá vendo, o Bruno tá rindo ali da porta, ó.
Tá dando risada. Aí a mulher mede a temperatura. Qual é a temperatura? Ela não fala de novo, ou eles ou eu. Ela fala, vou correr um risco aí. Então, começa a peneirar. Mas comece com bicho, tem uma área de serviço? Tem. Ó, e para chocar menos, comece com o Harsh. Não que eu não gosto de comece com aquele que canta baixinho, não vai se incomodar. Aí com o tempo você vai levando, você tira o Harsh e bota o timbrado. Boa dica, Cláudio. Nunca Obrigado. Começa pelo timbrado, né? Já incomoda muito. Você que está em casa, deixe seu like nesse vídeo, compartilha quantas vezes quiser e vem com a gente nesse voo.